Vamos dar início à nossa escola bíblica desse domingo, dia do Senhor. Vamos iniciar lendo a palavra de Deus. Peço àqueles que podem ficarem em pé e abrir sua Bíblia no Salmo 119 e lermos juntos, versículo 133. Salmo 119, versículo 133. Vamos ler todos numa só voz. Diz assim a palavra de Deus: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Vamos ler mais uma vez. Firma os meus passos na tua palavra e não domine iniquidade alguma. Amém. Queria pedir ao pastor Timóteo que ore ao nosso Deus nesse momento, nesse início de escola, e também peça pela vida da Luíse, que está no hospital, né? Luíse, filha do Diego, está na UTI. E também pedir pelo John Albert, que está de viagem agora, deve estar aí já na sua primeira hora de viagem. Pai querido e amado, nós te rendemos graças por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E pedimos, Pai, que nestas primeiras horas desta semana o Senhor nos alimente com a tua palavra, que o Senhor receba o nosso louvor, nossa adoração. Pedimos, Pai, também a tua bênção, Pai, sobre a pequena Luíse, ó Pai, tão pequenina, ó Deus, e carecendo de cuidados tão sérios. Sustenta, Pai, a tua filha, Pai, ali naquela UTI. Abençoa, Pai, abençoe também, Pai, o Diego, a Carol, o presbítero Gessé, a Lorena, ó Deus, nesse suporte. Põe tua boa mão, Pai, sobre ela. O nosso desejo é de vê-la recuperada, ó Deus, mas nós dependemos e confiamos nos teus planos, na tua soberania, sabendo que o Senhor sabe o que é melhor para os teus filhos. Por isso, oramos, Pai, que seja feita a tua vontade sobre a vida dela. Pedimos ainda, Pai, a tua bênção sobre o John Albert, em viagem a São Paulo para o seminário. Pedimos que o Senhor sustente o teu servo, que o Senhor também o abençoe nas questões de logística, até a chegada da sua família também. Põe tua boa mão, Pai, sobre a Bela, sobre o Joshua, para que eles ali sejam bênção, ó Deus, no seminário e na igreja em que eles frequentarão, ó Deus, para que eles se preparem da melhor maneira possível para o sagrado ministério. Põe tua boa mão sobre ele. Pedimos ainda a tua bênção sobre tudo que faremos nesta manhã, desde o estudo da tua palavra principalmente, mas também pedimos a tua bênção sobre os demais atos desse momento devocional. Recebe o louvor da tua igreja, porque fazemos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Deixa eu ver quem eu chamo. Chamar aqui a Maria Laura para ler, participar mais uma vez. Fazemos isso a cada domingo, onde um adolescente jovem participa, lendo a palavra de Deus. Estamos numa leitura sequencial, vamos estar iniciando o capítulo 29 de Jeremias. Maria Laura vai ler, nós vamos acompanhar, versículos de 1 a 9. As cartas de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Obrigado, Maria Laura, pela participação. Vamos cantar e louvar o nosso Deus, o hino que vai ser projetado, e teremos oportunidade, você que veio preparado, trazer os dízimos e ofertas até aqui à frente. Você que nos visita, não se sinta constrangido. Esse é um serviço, uma obrigação dos irmãos de coração que fazem da igreja. Vamos louvar ao nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez venho em Tua presença, Senhor. Te peço perdão por meus pecados, ó Deus, e venho te agradecer, Pai, por mais um dia que o Teu povo se reúne, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, Senhor. E também quero Te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Pai, de forma que sempre continuemos, Senhor, ofertando, dizimando, Senhor. Que o Senhor não deixe faltar o pão, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, e que o Senhor possa direcionar, Pai, os líderes a saber como investir, Pai, como direcionar esses aqui o que contribuímos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém.
Bom dia, irmãos. Vamos para a nossa palavra pastoral. Todos juntos? Submissão, uma vida cheia do Espírito Santo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nesse momento em que meditamos na tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Abre os nossos olhos, Pai, nossos ouvidos, dá-nos um coração atento à tua lei e livra-nos, Pai, de sermos meros ouvintes da tua palavra. Queremos praticar a tua palavra, sabendo que ela é expressão, Pai, da tua verdade e ela aponta, Pai, diretamente para o nosso Senhor Jesus, a quem queremos honrar e viver conforme a vida dele, Pai. Nós queremos crescer, como diz a tua palavra, à medida da estatura da plenitude do nosso Senhor Jesus. É o que pedimos por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Um parêntese, irmãos, nós vamos hoje falar da questão da submissão feminina e no próximo domingo falaremos do papel do marido. E inicio lembrando que no último domingo nós mencionamos o fato de Deus falar para Eva: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Nós mencionamos que a questão de dizer o desejo será para é a mesma expressão quando Deus diz para Caim: olha, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. A ideia ali é de que, por causa da queda, o desejo da mulher passa a ser em direção contrária, bater de frente ao marido. E isso não foi algo que aconteceu apenas na queda, claramente, mas que acontece naturalmente nos lares. Mulheres que se levantam contra o marido, ou mulheres que perdem a paciência em relação à inércia do marido e começam a tomar a frente, a encabeçar o lar. Começam a querer assumir uma posição que Deus não desejou e, aliás, que é contrária à vontade de Deus para o lar. Deus não criou a mulher para ser cabeça do lar. Se você falar isso em um meio acadêmico, ou no seu trabalho, ou em outro ambiente que não conheça o Evangelho, e até mesmo em alguns ambientes de crentes, alguns se assustam com a ideia de que Deus não quer que os papéis sejam iguais. Deus não ensinou na sua palavra o pensamento igualitário, entre aspas, do nosso tempo, de que a mulher é igual ao homem. Sim, os dois são iguais em dignidade, eles têm uma igualdade diante de Deus, não em relação às suas funções, aos seus papéis. Deus criou o homem para ser cabeça, mas criou a mulher para ser submissa ao seu marido. Aliás, se você falar o nome submissão, e eu me recordo que uma vez eu preguei em um casamento em que boa parte dos convidados não eram crentes, e após encostar em uma mesa de descrentes, alguém falou assim: olha, eu não sabia que o que vocês falam sobre submissão era assim. Foi uma surpresa boa, porque quando se fala em submissão em um meio de descrentes, normal acontecer é colocar os dedos nos ouvidos e dizer: eu nem quero saber disso. Mas quando Paulo vai escrever aqui: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, o contexto, claro, aqui é de vida cheia do Espírito Santo. E falar de vida cheia do Espírito Santo não é, obviamente, como já mencionamos em outras ocasiões, falar de dom de línguas, como alguns pensam equivocadamente que é. Falar de vida cheia do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai trazer algumas marcas, ele vai falar de um palavreado temperado pela palavra de Deus, vai falar de vida de gratidão, vai falar de sujeição mútua, e nesta sujeição mútua, ele vai colocar como é o comportamento da esposa para com o marido,
uma esposa cheia do Espírito Santo? Como é o comportamento de um marido para com a sua esposa, um marido cheio do Espírito Santo? Como é que filhos se comportam diante dos seus pais, pais se comportam diante dos seus filhos, servos diante dos seus donos ou patrões em nosso tempo, e patrões para com os seus servos? E aqui em nosso texto ele vai mostrar que uma mulher cheia do Espírito Santo se coloca no lugar de submissão, assim como a igreja é sujeita a Cristo. E essa submissão não é sinônimo de escravidão, como muitos pensam. É uma repressão para a mulher ser submissa ao marido. Eu tenho que obedecer ao meu marido, eu tenho que seguir a direção do meu marido. Isso é muito ruim, muitas pensam. Mas quando Paulo escreve, ele vai mostrar que isso é expressão de vida cheia do Espírito Santo. E isso, ao mesmo tempo, é expressão de verdadeira satisfação e alegria. Nós temos mencionado o quanto as Escrituras nos mostram que a santidade, a piedade, elas, eu vou usar a palavrinha confundem, mas elas se misturam com a verdadeira alegria. Só existe plena satisfação no centro da vontade de Deus. E para o coração regenerado, a verdadeira alegria está relacionada com a obediência, e aqui em nosso texto, com a submissão para a mulher. A verdadeira satisfação dentro do seu casamento, ela não pode ocorrer à parte da submissão. Quando Paulo fala sobre submissão, ele fala desse elo de amor que há entre marido e mulher. Porque ele está falando de uma igreja que ama o seu Senhor. Está falando de um Senhor que ama e cuida e se doa por sua igreja. Ele fala de um reconhecimento também de autoridade que vem da parte de Deus. Quando Paulo compara a submissão feminina, a submissão da igreja ao seu Senhor, ele está mostrando que a submissão dentro do lar segue um princípio de autoridade da parte de Deus. É reconhecer, quando você reconhece a sua posição de submissão com seu marido, você está reconhecendo que Deus instituiu um princípio de autoridade, e nesse princípio de autoridade, o seu marido é representante da autoridade de Deus dentro do seu lar. É honra ao próprio Senhor. Ainda mais, é você reconhecer que Cristo é quem governa a sua igreja. Você não está submissa simplesmente por uma lei cega, sem propósito, que não aponta para nada, que apenas parece oprimir e recolher, podar seus direitos. Não. Você tem o privilégio de estar dentro de uma estrutura criada pelo Senhor para o seu bem, de proteção, de zelo. E se o meu marido não for crente? E se o meu marido ele é muito equivocado nas Escrituras? A submissão, meus irmãos, as Escrituras nos ensinam, é no Senhor. Como convém no Senhor, diz Paulo aos Colossenses. É óbvio que se o marido quer te obrigar a pecar contra o Senhor, importa obedecer a Deus e não a homens. O princípio de autoridade é quebrado porque você deve obediência suprema ao Senhor. Mas o âmago da coisa, do que Paulo está querendo mostrar, é que nós temos o modelo perfeito de autoridade entre Cristo e a sua igreja, autoridade da parte de Deus, que deve ser vislumbrada dentro do casamento, e em nosso ponto aqui, na mulher. Mulheres, não pensem que vocês são donas do próprio nariz. Não pensem que vocês fazem o que vocês quiserem. Crianças, os filmes infantis falam direto esta frase: você pode ser o que você quiser ser. Não ouçam, não deem atenção a esta ideia. Vocês podem escolher profissões, podem.
Um quer ser bombeiro, outro quer ser policial, outro quer ser missionário, pastor, outro quer ser dentista, pedreiro, engenheiro. Há diversas profissões. Vocês podem escolher profissões, lutar, batalhar para conseguir uma boa formação. Podem. Mas vocês não podem querer ser e viver aquilo que Deus disse. Você não pode. Você não deve. Porque você vai estar lutando contra a estrutura de alegria, felicidade, comunhão com Deus que Deus escolheu para ser o modo de vida de deleite em sua presença. Fujam dessas ideias equivocadas. Adultos, mais uma vez, voltem-se para as Escrituras. Não sei como está a estrutura dentro do seu lar. Se você está apenas refletindo um espelho que você viu nos seus pais. Minha mãe era quem tomava conta de tudo na casa. Ok. Minha mãe era quem mandava, quem desmandava. Minha mãe era quem corrigia os filhos. Minha mãe era quem fazia isso. Minha mãe era quem? Minha mãe era... É possível que você tenha tido um lar sem pai. Isso é triste. Marcas da queda. Mas a desestrutura que você vivenciou não pode ser desculpa para você perpetuar conhecendo a palavra de Deus. Volte-se para as Escrituras e peça ao Senhor a alegria de desfrutar da estrutura correta, de uma vida cheia do Espírito Santo dentro do seu lar. E um dos pontos basilares que apontam para uma vida cheia do Espírito Santo é submissão ao seu marido. Seu marido é o cabeça do lar, não é você, mulher. É para o seu bem, para a sua plena alegria. Deleite na presença do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos ler mais uma vez? Submissão, uma vida cheia do Espírito Santo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Efésios 5:22. Deus nos abençoe. Bom dia. Vamos conhecer os visitantes. Eu já tenho alguns nomes aqui. Pastor Alexandre está aí com a sua família. Se vocês puderem ficar em pé para que os irmãos os vejam. Igreja Presbiteriana da Pirraceira, em Teresina, não é isso? Pissarreira? Sejam misericordiosos, não esqueçam. A Laísa, né, a esposa, e os filhos, a Maria Esté e João Guilherme. Sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês vieram a Fortaleza nesse clima. Podem sentar. A Adele, da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, também. Seja bem-vinda. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Não? Vamos. Olha, tem Tarcilene de Canindé. E o filho? Miguel? Eu não vou lembrar. Kelson? Elson. Kel. Gente, um telefone sem fio. Sejam bem-vindos, viu? Deus os abençoe. Vamos ver os aniversariantes. Temos poucas pessoas. O Abner, dia 20/1. Dia 20/1 também a Priscila. Priscila foi a que viajou, não é? A Marlúcia, dia 21/1. Marlúcia está aí? Marlúcia Barros. Vou esperar os irmãos virem aqui à frente. Aniversário de casamento, não tem ninguém? Tivemos tantos aniversários de casamento essa semana, né? Que nessa não tem ninguém. Foi tudo já na semana. Vamos orar aqui pelos nossos irmãos e também pelos visitantes. Oremos. Senhor Deus bondoso, Deus Pai de toda misericórdia, nós somos gratos a Ti, Senhor, por este dia, por estarmos na Tua casa, no Teu dia, no dia que o Senhor separou para que estivéssemos aqui, orando, aprendendo sobre as Escrituras, vivendo em comunhão, ó Deus. Te agradecemos pelas chuvas, ó Pai,
por esse clima tão ameno que o Senhor nos presenteia, ó Pai, porque nós sabemos que isso também é graça do Senhor. Nós te agradecemos pela vida dos visitantes, Senhor, que estão no nosso meio, porque o Senhor os trouxe aqui também para que eles pudessem honrar ao Teu nome juntamente conosco. Que o Senhor esteja abençoando suas vidas, ó Deus, em seus ministérios, em seus trabalhos, na sua vida comum do lar. Que eles glorifiquem a Ti, ó Deus, onde quer que eles estejam. Nós também te agradecemos pela vida do Abner, da Marlúcia, também da Priscila, ó Deus, que já está em outro lugar. Nós rogamos a Ti, Senhor amado, que a vida desses irmãos seja frutífera, ó Pai. Que eles possam, Senhor, dar frutos onde quer que eles estejam. Que eles honrem e glorifiquem ao Teu nome, ó Deus. Nós rogamos a Ti que as Tuas bênçãos estejam sempre sobre eles, ó Pai. E que o Senhor possa, Senhor, sempre colocá-los no Teu caminho. E a Tua boa mão esteja com eles onde quer que eles estiverem. Nós rogamos a Ti ainda por este dia, que nós possamos glorificar a Ti em tudo quanto fizermos aqui. E o Teu nome seja honrado, ó Deus. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que a Ti nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, avisos. No dias 15 e 16 de fevereiro, estarão conosco um casal de missionários. Não posso falar o nome deles, justamente por conta da transmissão, porque eles estão em país de perseguição. Ele é pastor, né? Ele foi um contemporâneo de seminário e ele está no Brasil. Ele atualmente trabalha na Ásia. E dias 15 e 16 eles estarão conosco aqui na Escola Dominical. No dia 15, provavelmente no sábado, faremos alguma programação à noite. Não definimos ainda, porque nós fechamos ontem, anteontem, na sexta, com o casal. Mas pedimos que os irmãos orem e divulguem essa programação. Ela provavelmente não vai ser transmitida. Eu vou conversar com eles para saber como é que poderíamos fazer essa questão, se poderia transmitir ou não, mas provavelmente não será transmitida. Então, pedimos que os irmãos só orem por essa programação, para que Deus nos abençoe também na logística da vinda deles. Eles estão no Brasil e aí vão vir. Eles estarão em São Paulo um dia antes, então eles vêm e voltam de São Paulo para cá. Então, orem por esse casal. É o primeiro casal que nós oramos. No quadro ali, vocês podem achar a foto deles. FIV e FIE. O nome deles ali é abreviado no quadro de missionários da PMT, tá bom? Então, 15 e 16 de fevereiro, guarde na sua agenda. Se Deus quiser, nós teremos esse momento aqui. Repito, oremos pela pequena Luíse, apenas um aninho, né? Está com esse problema, está na UTI. Então, oremos para que Deus haja com graça na vida do Diego, da Carol, do presbítero Gessé, uma família que tem lutado muito na área de saúde há muitos anos. Acho que mais de 4 anos essa família luta com intercorrências sérias. Então, oremos por esses irmãos, para que Deus haja com misericórdia e graça na vida da pequena Luíse, tá bom? Eu creio que são esses os avisos. Bom dia, pessoal. Passando aqui para lembrar que no próximo sábado, do dia 25, a nossa UPA ela vai estar realizando a nossa primeira programação do ano. E eu quero passar aqui para lembrar os adolescentes que ainda não puseram seus nomes na lista. A gente vai estar se reunindo num circo e a gente vai estar se reunindo antes para fazer a nossa devocional, cantar louvores e daí partindo para o circo. Aqueles adolescentes que ainda não puseram seus nomes na lista, por favor, lá no grupo da UPA. Obrigado. Bom dia. Queremos chamar as nossas crianças até aqui à frente. Nós hoje retomaremos parte da programação. Teremos sala única com as crianças lá atrás. A equipe já está a postos.
Ainda não estão todos aqui, viu? Tem gente viajando ainda. Bom dia, meus queridos irmãos. É com alegria que estamos retornando às atividades do nosso departamento infantil. Em 2025, eu particularmente revendo todos esses amores da tia Sara, e porque eu estava em viagem, estou retornando. E também retornando às nossas atividades aí oficialmente. E nós teremos um programa especial nesses próximos domingos, que as crianças terão aula em classe única. E todas juntas, só que lá no nosso espaço. Então, serão aulas especiais para todas as faixas etárias, com atividades tudo direitinho, mas todas as crianças juntas no espaço lá de trás. Então, crianças, não faltem. Depois dessas aulas únicas, estaremos entrando com as nossas divisões de classes normais e dando início aí ao nosso ano de atividades em 2025. Eu queria chamar o presbítero Edson para estar orando, né, por esse retorno, louvando a Deus por esse momento e pedindo pelo momento que teremos agora pela manhã. Vamos orar, então. Crianças, fechem os olhos. Vamos orar. Amado e bondoso Senhor, como o Senhor é bom, ó Pai. O Senhor nos dá o privilégio de trazermos os nossos filhos à igreja. Senhor, que bênção isso, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que essas crianças sejam alvos da Tua graça salvadora mesmo, Senhor. Desde pequenininha, Senhor Deus, separa-as para o Senhor, em nome de Jesus, e humildemente te pedimos, Senhor. Abençoa os professores do departamento infantil, toda a programação para este ano, Senhor, dá graça, em nome de Jesus, e que sejam instrumentos teus para levar a mensagem da tua palavra viva ao coração de cada uma dessas crianças. Amém. Obrigado pela vida do departamento infantil, obrigado pela escola dominical de hoje, abençoa-as na aula de hoje, eu te peço. Assim, Senhor, gostaria de te pedir também que a tua bênção se estenda à família de cada uma dessas crianças. Amém. Aos seus papais, mamães, irmãos, quem sabe algum conflito interno, Senhor, o que seja, dispensa teu favor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos em fila, a tia Miriam está organizando, as outras professoras que estiverem aqui também ajudando na fila. E vamos nos posicionar lá atrás. Vamos ter, após a saída das crianças, um intervalo de... ele pediu para avisar isso. Para eu avisar do intervalo. Irmãos, vamos ter o nosso intervalo de 10 minutos e depois nós retornaremos aqui com a classe 1 com o pastor Timóteo. Entendi que você ia falar alguma coisa. Não, era isso mesmo.
de Números, né? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pela chuva que cai. Obrigado porque nas mínimas coisas podemos perceber a Tua provisão. Louvado seja o Teu nome. Nesse instante pedimos, Pai, a Tua boa mão também, Pai, sobre o nosso coração, nos dando mais interesse pela Tua palavra. E nessa escola dominical pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos ajude a aprender e a buscar o conhecimento da Tua palavra para que cresçamos e possamos, dia após dia, nos parecer com o Senhor Jesus, certamente com a Tua boa mão sobre nós. É o que pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós estamos no estudo panorâmico do livro de Números, no Pentateuco. Nós já fomos Gênesis, Levítico, e hoje terminaremos, se Deus nos permitir, Números. Nós não vamos fazer aquela recapitulação que fizemos na última semana, justamente porque passamos mais de 20 dias sem estudar o livro, e aí fizemos a recapitulação. Nós estudamos até domingo passado, encerramos no voto de Nazireu, estamos em Histórias e Leis, né? E aí a última lei que nós vamos destacar do livro é a lei a respeito das 2 trombetas de prata, que está em Números 10. Nós não vamos ler o texto todo, eu vou ler apenas o versículo 9, se você quiser acompanhar. Lembrando para os irmãos que nós não vamos descer profundamente em cada aspecto. Aqui agora estamos dando apenas as pinceladas para dar interesse aos irmãos no estudo do livro. Números 10, versículo 9, diz assim: Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Por que eu destaquei esta lei, dentre algumas que eu não destaquei para trazer no estudo panorâmico? Essa lei é interessante porque ela parece ser uma lei apenas de convocação. Em Israel havia o toque de trombetas natural para a convocação da congregação. O capítulo 10, do início até o versículo 10, ele vai especificar, você pode em casa ler com calma. Mas essa lei vai falar o seguinte: olha, vocês precisam ter as 2 trombetas que vão ser tocadas. Quando tocar uma vez, a congregação aparece, é uma convocação para a congregação. Quando tocar 2 vezes, e se tocar a rebate, quer dizer, com firmeza, quer dizer que é batalha. Olha, se tocar desse modo, quem está ao leste fique atento para a batalha. Se tocar de outro modo, quem está ao oeste, e assim havia essas especificações. Mas aqui no versículo 9 tem um ponto muito, muito interessante no texto, mostrando que o toque de trombetas não era simplesmente esse anúncio. Uma placa do carro, OIH 7658, porque alguém está precisando sair com alguma urgência, e aí, pronto. Então, essa lei não era apenas para anúncio de uma organização dentro de Israel, mas o versículo 9 vai mostrar mostra a quem você recorre. Perceba, eu toco de um modo, o leste fica atento. Ok. Eu toco de outro, a congregação se ajuda, estou convocando. Mas aqui ele vai falar assim, olha, quando sair da vossa terra, saídes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis a trombeta, a rebate, e perante o Senhor haverá lembrança de vós. É como se o seguinte, olha, vocês vão sair para a batalha, toquem a trombeta, a rebate. Para quê? Se o povo já está saindo para a batalha. Conseguiram perceber por que é?
Tá escrito no texto. Agora é uma pergunta para a classe. Como? Eu não entendi, perdão. Para serem salvos dos inimigos. É como que um clamor a Deus. Vocês tocam a trombeta, olha, Deus vai se lembrar de vocês na batalha. Deus vai, haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos. Não era um toque de trombeta para alertar para ir à batalha. A ideia parece invertida. Quando vocês saírem, vocês toquem a trombeta desta forma também, como um clamor a Deus. Isso lembra alguma coisa para vocês? Algum episódio bem marcante? É esse mesmo. Eles rodeiam Jericó e tocam trombetas. Dão 7 voltas, dão gritos. É um clamor a Deus. Havia essa direção. Ok? Encerramos aqui, panorâmico, como eu falei, rápido, os aspectos de histórias e leis que acabamos destacando dentro do livro de Números. E agora vamos andar para a parte final do nosso estudo panorâmico, pode passar, que é 3 aspectos importantes dentro do livro que você precisa observar no seu estudo do livro de Números. O primeiro deles é a fidelidade de Deus dentro do livro. Eu já repeti isso várias vezes, e aí eu queria ouvir de vocês também o que é que você enxerga na fidelidade de Deus no livro de Números, olhando de fora, pegando o livro de capa a capa e falando assim, o que é que eu enxergo aqui da fidelidade de Deus? Nós já destacamos isso algumas vezes. Um de cada vez. Pronto. A mesma quantidade de pessoas, ou similar quantidade de pessoas que saiu do Sinai, chegou nas portas da Terra Prometida, mesmo que Deus matou todos aqueles de 20 anos para cima, exceto quem? Josué e Caleb. A misericórdia de Deus foi vista ali, mas a fidelidade de um Deus que prometeu levar e conduzir a nação à Terra Prometida. Outro aspecto. Silêncio aí. Vamos lá? É uma aula de escola dominical, vocês podem falar, viu? A hora de errar é agora. Lembra que eu destaquei sobre a incredulidade? Deem exemplos de incredulidade dentro do livro. Vamos lá? Como? Os espias incrédulos. Quem mais? Tem pelo menos 3 episódios marcantes de incredulidade, seguidos, aí vou dar a dica agora, dentre os capítulos 12, ou 10, até o capítulo 15, você tem uma sequência de incredulidades. E aí eu dividi em incredulidade na providência, aí você deve se lembrar, o povo reclamando de comida com Moisés, e é interessante que mesmo Moisés se mostra incrédulo a respeito da provisão de Deus quanto à carne. Moisés chega e fala, olha, Senhor, os peixes do mar todos vão ser necessários para alimentar uma multidão dessa? De onde eu vou tirar carne? E aí Deus fala, pois vai sair, comer carne até sair. Depois tem o episódio da incredulidade na profecia, que é quando Miriam se levanta contra... ela vai até Arão, ela consegue, eu vou usar o termo, seduzir Arão, para que Arão também se levantasse junto com ela contra a palavra profética que vinha por Moisés. Ela queria também ter esta posição de liderança. E aí, quando nós mencionamos também a questão de Deus não levantar
oficiais do sexo feminino nas Escrituras. E depois tem incredulidade nas promessas, que é quando os espias. São esses 3 episódios que nós levantamos. Mas há mais detalhes no livro. Por exemplo, a revolta de Datã e Abirão, que apontam para um povo incrédulo, um povo que não merecia jamais a terra prometida, mas mostra a fidelidade de Deus, que conduziu esse povo, mesmo esse povo, o tempo todo no deserto, provando o Senhor. Nós vamos falar mais à frente também outro destaque sobre isso, que eu falei que no último domingo, qual era a relação de Números 20 com outros textos das Escrituras, e aí depois eu falo mais à frente. Mas você enxerga no livro de Números o caráter fiel e verdadeiro de Deus. Deus fez uma promessa de levar esse povo até a terra prometida, e mesmo o povo sendo infiel, duro, Deus cumpre a sua palavra e leva esse povo até a terra prometida. E aí você deve se... Não, eu vou guardar isso aqui para quando falar do aspecto lá de Números 20. Outro aspecto também, pode passar, é da ira de Deus. Números 14, e aí vai também já tocar no ponto que eu vou falar mais à frente. Números 14 e Números 20 são aqueles episódios do povo incrédulo em relação às águas. Deixa eu só voltar aqui. Números 20. Veja o versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. É impressionante essas expressões que eles falam. Olha, não tinha nem cereais, nem figos, nem vides, nem romãs, nem água para beber. Mas percebam que quando eles estão falando isso, eles estão murmurando contra o quê? Agora é uma pergunta. Pronto, eles tinham algumas coisas no Egito. Quais foram as promessas de Deus sobre a terra? Mana, leite e mel. E aí o que é que eles fazem? Agora eu vou botar vocês para pensar um pouquinho. O que é que isso te faz lembrar em Adão e Eva? Exatamente. Eles têm a providência de Deus, dando o que eles precisam. E eles estão ali, na verdade, zombando, murmurando da presença de Deus. Olha, o Senhor está nos conduzindo para onde? Aqui não estou vendo nada de leite e mel. Parece menino pequeno reclamando da merenda. Ah, mãe, você botou na escola para ir para a escola hoje isso aqui, mas eu não gostei, não comi não. Parece mesmo. Você observa Israel e nosso próprio coração é assim. O velho homem parece que se contorce dentro, murmurando do que recebemos, do que temos da parte de Deus. E é o que nós temos aqui. E o resultado é a ira de Deus. A ira de Deus é manifesta ali em Israel de um modo, eu vou usar o termo, de um modo assustador. Porque você vê Moisés recebendo o castigo da ira de Deus. Você vê Arão, você vê Miriam, você vê toda aquela geração recebendo. E
um ponto que, de fato, assusta é que eles recebem uma punição que mais à frente ela vai ser simbolizada como o juízo eterno de Deus. Não que Moisés e Arão não tivessem entrado na terra prometida, ou recebessem o inferno como castigo, mas Deus estava ali ensinando que não é o fato de você carregar em si o nome de Deus, eu vou falar sobre isso também mais à frente, não é o fato de você levar em si o nome de Deus que você está isento do peso da mão de Deus. Aliás, o autor aos Hebreus diz que Deus corrige o filho a quem ama e açoita a todo aquele a quem recebe. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Salmo, acho que 7, fala que Deus sente indignação todos os dias. Isso já virou um jargão em nosso meio, dizer assim, essa questão de dizer que Deus é amor, é verdade que Deus é amor, mas é muito natural que nós mesmos, nos esquecemos que Deus é um Deus irado. Deus manifesta a sua santa ira. Eu me recordo de alguns trechos e imagino a expressão, assim, tanto de longe, é claro, a expressão de Cristo, geração incrédula, até quando vos sofrerei? Ou Cristo com um azorrague de cordas, expulsando os cambistas, derrubando as mesas, expulsando os animais do templo. Mas isso não é um cadinho assim do que será expresso no último dia, porque o que estava sendo ensinado a respeito da ira de Deus aqui era tipificação do dia em que alguns ficarão de fora da terra prometida, da Nova Jerusalém. Terceiro aspecto que você precisa, aliás, antes do terceiro aspecto, é aqui mesmo que eu falei no último domingo a respeito qual era a relação de Números 20 com outros textos das Escrituras. Os irmãos lembram? Outros textos que citam o número 20? Tem pelo menos 3 textos das Escrituras, 2 no mesmo livro, que citam o número 20. O povo tentando o Senhor por causa das águas de Meribá. Números 14 e 20, né? Alguém lembra qual é o texto? Qual é a expressão? Como é? Hebreus. A expressão é, não entrarão no meu descanso. Irmãos, isso é seríssimo, é um alerta para a igreja. O texto do Salmo, vamos abrir, vale a pena? Salmo 95. Versículo 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Lembre-se, Deus jurou na sua ira, vocês não vão entrar no meu descanso, exceto quem? Josué e Calebe. Quando Deus falou, olha, essa geração não vai adentrar na terra prometida. Mas aqui, perceba que é um alerta posterior. O povo aqui já havia conquistado a terra prometida. É um salmo cantado cantado pós-exílio, e aponta não só para o período antes de Cristo. Por quê? Porque você tem o autor aos Hebreus fazendo citações de Números e de Salmos. É outro texto. Abra em Hebreus 3.
quando ele cita, olha, versículo 7, ele já começa citando: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aí ele vai dar um alerta para aqueles que estão ouvindo e não dando ouvidos à palavra do Senhor. E aí mais embaixo ele diz, 14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou, senão que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A gente precisa, de fato, ter o mínimo de apreço pela doutrina da ira de Deus. Deus é um Deus irado. Não brinque com Deus. Deus não chamou ninguém para viver um evangelho raso, falso. Um evangelho que, não, tá bom, eu vou para a igreja e está tudo bem. Eu ouço a palavra, e aqui o alerta é, vocês têm o privilégio de ouvirem a palavra de Deus. E o grande problema deles era o quê? A dureza de coração. É ouvir e continuar do mesmo jeito. Não entrarão no meu descanso. Terceiro aspecto, justiça de Deus. Sobre esse ponto, eu vou destacar apenas um aspecto que chama a atenção, não só em Números. Há outros textos, em Êxodo, Levítico, ele tem esta expressão que nos fala sobre, olha, assim como é com o natural da terra, faça do mesmo modo com o estrangeiro. É óbvio que há algumas leis específicas para Israel que não se aplicavam do mesmo modo para o estrangeiro. Mas, quando há essa aplicação igualitária, aliás, não é igualitária, equivalente, talvez seja a melhor palavra, eu quero pincelar aqui o aspecto de que há leis que nos parecem diferentes. Há leis que parecem estranhas e injustas dentro não só do livro de Números, como dos outros livros do Pentateuco, e até nas Escrituras, que, olha, se você pegar essa lei específica e aplicar hoje, não tem como. De fato, tem leis que, se você tentar pegar na literalidade, você vai estranhar. E, obviamente, tanto pela questão do cumprimento de Cristo, em relação às cerimônias necessárias até a chegada dele, quanto a alguns aspectos civis também que eram temporais, mas não se esqueça de que toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus. E útil para quê? Para o ensino. Por que ela ainda se torna útil para o ensino? Um dos aspectos do porquê é porque a justiça de Deus ela é perene, ela é permanente. Então você vai conseguir enxergar aspectos da justiça de Deus dentro das leis. Nós mencionamos, eu não vou mencionar novamente, por exemplo, naquela lei da mulher que é pega em adultério. Aliás, pega em adultério não, que ela é
que o marido está suspeitando com ciúme dela. Nós mencionamos ali o aspecto de Deus como guardião da pureza no casamento, mas ali tem também o aspecto da justiça de Deus. Deus não vai ter ninguém por inocente. Naquele período da história, ele resolveu tratar de modo sobrenatural para manifestar justiça dentro do casamento. Então você vai enxergar a justiça de Deus dentro do livro de Números também em diversos aspectos nas leis, mesmo que aparentem estranhas aos seus ouvidos. Próximo, andando para o final, alguns destaques, é o penúltimo tópico. O primeiro destaque que damos, personagens principais. Mais uma vez, nós, quando falamos personagens principais no estudo panorâmico, nós não estamos querendo dizer que tem... e aquele ali você não citou. Apenas alguns que pincelamos para que você tenha uma visão do livro e tenha também esse norte na hora de estudar o livro. Moisés, claramente, como aquele que é o autor, aquele que conduz, aquele que recebe a palavra. Nós falamos nos aspectos literários de como o livro repete aquele jargão, disse o Senhor a Moisés. Desde Êxodo até Deuteronômio, você tem essa expressão marcante, disse o Senhor a Moisés, como aquele que, de fato, era autoridade da parte de Deus, tanto para conduzir o povo, quanto aquele que registra. Nós vimos também esse aspecto. Então, Moisés está aí como personagem principal e é colocado no livro essa tríade aí, Moisés, Miriam e Arão. A ordem deveria ter sido inversa, mas Moisés, Arão e Miriam, você vai perceber que, apesar de Miriam não ser cabeça, você percebe a menção dela dentro do livro. A menção da morte, nós vimos, foi uma menção, assim, um versículo breve. Mas, assim como a história de Moisés, houve essa proeminência da personagem Miriam, há um ponto final na história dela dentro do livro, e você vê a necessidade que o autor tem de, olha, aqui encerra a história de Miriam, mas Miriam não tem proeminência, Miriam não é líder, Miriam não é cabeça. Aliás, quando ela tentou ser, o Senhor a puniu com lepra. E aí você vê, na morte dos três, a morte dos três é narrada no livro. Aliás, a de Moisés é pré-anunciada, porque diz, você não vai entrar na terra prometida, e a de Miriam e Arão é narrada. E nós vimos, a de Miriam, um versículo. A de Arão você tem lá, gastando um tempo narrando a morte de Arão, como de fato o líder que era, sacerdote que era. Datã e Abirão se destacam por esta questão de se levantar contra, e esse levante é quem dá origem a este aspecto que nós destacamos. Não entrarão no meu descanso. São os personagens que você vai ter atenção. Tem outros personagens que nós citamos, mas que já estão contemplados na parte anterior do estudo. Controvérsias. Eu não citei aqui, aí o slide pulou o Szinho para baixo. Eu não citei aqui o caso, por exemplo, da mulher ou do homem que... O homem, o dia do Senhor é a lenha, porque já foi contemplado antes. Aqui eu escolhi 2 pontos que não foram contemplados em nosso estudo para destacar. O primeiro deles é dos 40 anos de peregrinação. Foi literal, não foi literal? Nós já mencionamos que a contagem do tempo, no tempo das Escrituras, não era como a contagem do nosso tempo. Você tem, por exemplo, o profeta Isaías mencionando quando recebe a revelação da parte de Deus. E qual é o ano? No ano da morte do rei Uzias. Você tem também algumas contagens de anos. 400 anos de escravidão. Foram 400 vezes 365 dias mais ano bissexto?
hora, minuto e segundo? Não. Outro exemplo a respeito da contagem. Jesus ficou morto por quantos dias? 3 dias. Mas foram 3 dias, mas não foi na sexta para o domingo? Sábado, domingo, não dá 2? O judeu contava o dia em questão. 1, 2, 3. Sexta, sábado, domingo. A contagem não é. A precisão é algo do nosso tempo. Aliás, até os meus filhos, às vezes, pegam o cronômetro e ficam brincando de correr. Tá, foi 10 segundos e ele não fala a palavra centésimos ainda. 10 e fala lá o número, 255. Nosso tempo, a criança brinca com os milésimos, aliás, os três dígitos do cronômetro. Mas, naquele período, é possível que tenha sido 40 anos e 3 meses, 39 anos e 10 meses? Sim, é possível, porque na contagem não era contar. A precisão é algo do nosso tempo, então guarde isso. Mas foram em torno de 40 anos literais, certo? Não foi 20 anos, não foi 5 anos, nem foi 40 dias. Apesar de ser uma peregrinação de tempo curto, foi 40 anos. Por que 40 anos? É uma pergunta. Um de cada vez, só não vale o reverendo Alexandre, nem o pastor Amadeu. Como? Por causa da desobediência. Esse é o ponto. E olha que interessante. Números, capítulo 14. Os 33 e 34. Ele vai dizer por quê. Números 14, versículos 33 e 34. Vamos ler juntos, para despertar aqueles que estão com um leve sono. Vamos lá? Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto, segundo o número dos dias que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Irmãos, é fortíssimo isso. Deus dizendo, vocês vão sofrer o meu desagrado, a minha ira, por 40 anos. Foi 40 dias que os espias passaram lá e murmuraram. Pronto. 40 anos. Porque, lembrem-se, não foram só os espias que murmuraram. A congregação inteira se ajuntou com os 10 murmuradores. E Josué e Caleb, vocês lembram do episódio? E eu não vou repeti-lo, tá bom? Então, 40 anos de peregrinação por causa da infidelidade. Então, a ira de Deus sobre eles. Segundo aspecto, há uma lista repetitiva. Foi uma pergunta que foi levantada posterior à escola dominical, logo no início, quando passamos lá nos primeiros capítulos. Número 7 tem uma lista muito repetitiva. Se você pode só folhear. Aí, abra o número 7. Esse é o maior capítulo do livro e é o capítulo mais fácil de decorar. Dá para você decorar o capítulo inteiro. Porque ele repete praticamente todos os versículos. Só muda o nome da tribo, ou do chefe da tribo, e vai dizendo. Ele vai repetindo a oferta, qual foi, para levantar o tabernáculo, que cada um foi dando. Cada tribo. Repete. São 89 versículos, praticamente de repetições. E aí, a pergunta surgiu porque eu mencionei o seguinte. Lembrem-se que naquele período da história, material de escrita era barato? Era caro. Material de escrita caro. Você gastar muito espaço com coisas
em que poderia ser dita em uma linha, e você às vezes leu, isso aqui já é um ponto para você que está lendo Números, lendo outros textos do Antigo Testamento, principalmente. Rapaz, essa genealogia, ele gastou esse tempo todinho, dá até preguiça de ler. Primeiro que não existe nada escrito por acaso. Os autores inspirados não escreveram assim, eu vou escrever aqui uma besteirinha. Não, isso aqui não tem nada à toa nas Escrituras. O material de escrita era caro. E por que ele gasta tanto tempo falando? Aí você vai ter que agora se debruçar para entender alguns aspectos. Alguns pontos aqui que precisam ser destacados aqui há o registro do que cada um participou. E do que cada príncipe, cada tribo participou deste momento. Então, é muito claro que Moisés quer deixar registrado, olha, como a gente fala assim, tintim por tintim, está aqui o que cada um participou. Outro aspecto que precisa ser destacado é a participação da igreja na oferta, na construção do tabernáculo. Você está ali em ocasiões solenes, ouvindo o toque da trombeta, o toque sem ser arrebate, sem ser com ênfase, é congregação, junto à congregação. Vamos ouvir a lei do Senhor. E aí você ouve um trecho pequeno, relativamente pequeno, a bênção, capítulo 6, a bênção sacerdotal, você está ouvindo a lei ali. A bênção sacerdotal durou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versículos. Daí a pouco gasta um tempo grande falando das ofertas. O que é que naturalmente você percebe? Você percebe que Deus está ensinando e fazendo você gastar tempo meditando na necessidade de contribuição para o reino. No mínimo, é um dos aspectos que você pode destacar. E não são 7 versículos, como é o da bênção araônica, mas 89 versículos você ouvindo repetitivamente. Sabe quando a mãe faz, mãe, eu já ouvi, mãe, de novo você vai falar isso comigo? E a mãe repete várias vezes, olha, não se esqueça, faça isso. Estou falando de novo para você não esquecer. A repetição era um dos métodos de memorização. Repetição tinha a relação de guardar no coração mesmo, de inculcar algum aspecto. E esse aspecto, essa lista repetitiva não está aí em número 7 simplesmente gastando páginas e, aliás, não era nem páginas na época, né? Gastando lá o couro de animal que era caro. Então, guarde isso, não só para esse texto, mas para outros textos. Eu já mencionei isso aqui, quando chegarmos em Gênesis 23, nós vamos falar sobre isso, mas por que Moisés gasta um capítulo inteiro para falar da morte de Sara e gasta um versículo para falar da morte de Miriam? Então, não foi sem propósito, tem propósito. Mas vamos lá. Próximo. Eu chamo de relevância, mas tudo é relevante, né? É difícil falar assim. Talvez depois a gente vai escolher um nome melhor que se encaixe nesse ponto. Você vai lendo Números, nós já vimos isso no decorrer do estudo. Você vai perceber, olha aí, os primogênitos ali de Números 3 apontavam para Cristo. O voto de Nazireu, nós já vimos no último domingo, figurava também Cristo. A Páscoa falava de Cristo. A nuvem era Cristo, Paulo fala sobre isso. A água era Cristo, Paulo também fala sobre isso. A serpente era Cristo, Cristo mesmo falou dele sobre isso. Eu destaquei apenas esses 6, mas você vai perceber em Números, em todo o tempo, Cristo. Aliás, em todas as Escrituras você vai perceber isso. Então, veja, você vai ver, os primogênitos figuravam Cristo. O voto de Nazireu, Cristo. A Páscoa falava de Cristo. A nuvem era Cristo. A água era Cristo. A serpente era Cristo.
Não tem como você ler Números e não enxergar Cristo. Se você não enxergar, o problema está nos seus olhos, não no livro, porque o livro fala sobre Cristo. E o último aspecto que eu destaco, relevância, para nós aqui pensarmos no livro, e é o último ponto do nosso estudo, pode passar mais um, é o avanço da igreja. Como é que você enxerga o avanço da igreja em Números? É muito claro, porque o livro fala... vou voltar para o início do livro. Qual é o título do livro em hebraico? Como? No deserto. Por que no deserto? Por que o título é esse, No Deserto? É a primeira frase, Mas e por que escolheu-se essa no deserto? E por que não escolheu no segundo? Porque o livro fala da peregrinação do povo saindo no deserto do deserto do Sinai, a peregrinação de 40 anos no deserto até as Campinas de Moabe, as portas da terra prometida. Isso figura o quê? Hoje. O que é que esse livro figura? É a nossa caminhada até a terra prometida. Ele é assim destacado nas Escrituras. Mas eu coloquei o avanço da igreja por causa de um versículo, 2 versículos. Números 10, versículos 35 e 36. Ele é um trechozinho da peregrinação, mas me chamou bastante a atenção quando eu li o livro. Olha o que ele diz. Partindo a arca, vamos ler juntos também, para despertar, estamos acabando. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel. A arca do Senhor, a arca da aliança, apontava para quem? Para Cristo. Era a consciência que Moisés tinha de que, lá em outro texto, ele fala assim: Senhor, se o Senhor não for adiante, não me leve. E aqui ele vai mostrando como é que procedia. Lembra-se que a nuvem se movia, então desmontava tudo, a arca era levantada, e aí Moisés dizia, cadê? Versículo 35, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Esta é a oração da igreja, na caminhada da igreja. É Cristo à frente da sua igreja. Levanta-te, Senhor. E as promessas do Senhor Jesus a respeito da caminhada da igreja, quais são? Aliás, qual é a específica? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque o Senhor Jesus é quem vai adiante da igreja. A igreja só avança, do mesmo modo como aqui, só avançava quando a arca, quando a nuvem se movia. A nuvem era Cristo. Quando a nuvem se movia, a arca, que também, eu nem coloquei ali, né? A arca era Cristo também, se movia. Então o povo ia após o Senhor Jesus Cristo, à frente da sua igreja e fazendo a sua igreja avançar. São essas as promessas do Senhor para a sua igreja. Que Deus nos abençoe. E aí encerramos Números. O próximo é Deuteronômio, que provavelmente não será no próximo domingo, por conta de umas questões logísticas, né? É coisa boa. Já posso, inclusive... qual é a questão? Nós não temos as nossas 3 salas extras, os irmãos sabem por quê, estamos construindo, e as salas extras estão lá no novo templo, e é isso, que são os containers, né, que ficavam ali, e aí nós vamos adiar um pouco a classe de catecúmenos, a classe de jovens, e aí a gente vai trabalhar alguns temas até a nossa mudança de local, tá bom? Que Deus nos abençoe. Alguma questão
a ser levantada? Sim. Sim, sim, verdade. O, isso, o presbítero César falando, né, o quanto esse estudo panorâmico de números nos mostra o espírito de murmuração, de falta de contentamento no meio do povo de Deus. Povo que conhece o próprio Deus, que tem o privilégio de receber das mãos do Senhor tudo, e o quanto isso dificulta a caminhada do povo de Deus, da igreja de Deus. E, de fato, é assim. Muitas coisas emperrando por causa da murmuração e da inquietude do povo de Deus, infelizmente. Suplicar a misericórdia de Deus para não sermos achados deste jeito, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. É verdade. É verdade. Tem que reclamar, é verdade. Esse aspecto é interessante, que você chega, não, meu quarto tem isso, não gostei desse quarto, não, meu quarto tem morcego. Não, e é interessante o que o senhor comentou, e chega no final, vem a palavra, você é alimentado, você sai, ai, que lugar bom. Os morcegos viram amigos, as borboletas. É verdade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar para encerrar? Pedir o pastor Amadeu para nos dirigir na oração. Oremos. Santo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua palavra, por falar por meio do pastor Timóteo a nós, que diante de tudo que foi ensinado até aqui, que nós viemos a colocar em prática, meu Pai. Que também as nossas leituras no Antigo Testamento, que sempre possamos buscar e procurar o Senhor Jesus, porque Ele está lá. Todo o Antigo Testamento apontava para o Salvador. E que esse Cristo, meu Deus, possa ser glorificado em nossas vidas. Que o Senhor possa nos levar para os nossos lares em paz e que logo mais à noite possamos voltar para prestar um culto a Ti, seja aqui na sede, seja na congregação. E que o Senhor possa continuar falando conosco até a Tua volta. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Só um detalhe que eu acabei esquecendo, foi perguntado se a barba de Arão tinha relação com o Nazireu. Eu nunca tinha ouvido, mencionei, olha, eu nunca ouvi nenhuma menção, e eu pesquisei e continuei sem ouvir nenhuma menção de ligação. Se foi algum voto temporário, não, eu imagino que não. Pelo menos até onde eu pesquisei, eu não vi nenhum registro em relação a isso. Deus nos abençoe, irmãos.